A paz do Senhor a você que acessa esse vídeo. Desde já eu te agradeço pela sua visualização e te peço, para o seu próprio bem, que você permaneça até o final para você realmente receber a sua bênção através desse estudo que vai realmente abençoar a sua vida. Se você quer realmente viver o seu propósito e entender qual o seu propósito diante de Deus, é só você acompanhar essa série que você com certeza irá encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Bom, nós estamos hoje no dia 38 da nossa jornada. Faltam 4 dias para terminarmos essa série de vídeos. São 42 dias de jornada, onde nós estamos aprendendo realmente sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: como se tornar um cristão de primeira classe. É isso mesmo, o título é bem chamativo. Então, o que é ser um cristão de primeira classe? É realmente você buscar fazer as coisas de Deus. É realmente você fazer aquilo que Deus te incumbiu de fazer. A ordem de Deus que foi expressa. Como nós vemos aqui em Marcos 16:15. Diz assim: Jesus disse aos seus seguidores, aos seus discípulos: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. Quando você cumpre essa ordem de contar as boas novas a todas as pessoas ao seu redor, você está sendo um cristão de primeira classe. E também no Salmo 67, verso 2, na versão Bíblia Viva, diz assim: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Aqui o Salmo ele está se referindo à pregação da palavra através da salvação que Deus exercia na vida e no povo de Israel. Os feitos do Senhor através do povo de Israel eram pregados a todas as nações. Os feitos de Deus, as maravilhas e milagres de livramento ao povo de Israel são realmente as boas novas que eram pregadas a todas as nações, e nós hoje temos essa mesma missão de pregar a todas as nações, a todas as tribos e pessoas ao nosso redor. Beleza? Agora nós vamos falar sobre a grande comissão. A grande comissão é sua comissão. O que é comissão? Comissão é quando você tem uma missão junto de alguém ou junto de uma instituição. No nosso caso, a nossa missão é junto com os demais cristãos espalhados em toda a face da terra. E aqui você vai entender como realmente ter a sua missão cumprida, como você vai executar essa sua comissão para ser realmente um cristão com excelência. Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da melhor qualidade, ou é um cristão mudando. Isso é muito sério. Ou você realmente é um cristão total, ou você está tendo parte com as coisas do mundo. Então é muito importante entender isso aqui. Cristãos mundanos buscam principalmente o que? Olha só, a satisfação pessoal, egoísmo total. Eles estão salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer a reuniões de louvor e a seminários edificantes, mas você jamais os achará em conferências sobre missões, porque não estão interessados. Suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênçãos e felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Esse é o pensamento que esse tipo de cristão tem. Eles querem usar a Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Então hoje você vai entender e saber o que você tem que fazer. É isso mesmo. Nós
como cristãos, nós temos a nossa parte para poder realizar. A parte sobrenatural, só Deus pode realizar. Agora, a parte natural, assim como o meu pastor Gesso nos ensina, essa parte Deus não vai mover um dedo, porque essa parte é minha, é sua. E agora nós vamos aprender 4 atitudes que nós temos que tomar em prol de sermos um cristão de qualidade. Primeira atitude que nós temos que entender e colocar em prática. Isso aqui não é para poder ficar como teoria, é para nós colocarmos em prática a partir do dia de hoje. Como você deve pensar como um cristão com excelência? Como que você pensa para ser um cristão com excelência? Você vai ter que trocar o raciocínio egoísta pelo altruísta. Como assim? Muito prático e fácil. Nós temos que trocar o pensamento egoísta em nós mesmos e pensar nos outros. Esse pensar no outro é ser altruísta. Esse é o primeiro passo, pois somente pessoas maduras não ficam pensando em si mesmas. É uma característica de uma pessoa imatura, principalmente de uma criança. Vamos usar o exemplo da criança. Uma criança, ela é imatura, ela só pensa em quem? Nela mesma. Por quê? Por causa da falta de maturidade mental, intelectual e emocional. Quando você é um cristão maduro, você não vai pensar somente em você. Isso não quer dizer que você vai se desleixar, que você não vai ligar para a sua vida, para a sua família. Não é nada disso. Significa que você vai olhar para as demais pessoas ao seu redor, da sua própria família. Talvez tem pessoas da sua própria parentela, vizinhos, pessoas da sua própria parentela que estão precisando de ajuda e você não está observando, talvez por falta de maturidade. Mas hoje, em nome de Jesus, isso vai ser transformado na sua vida. Esse é o primeiro tópico, a primeira ação que nós temos que fazer. Pare de olhar somente para você e olhe para as pessoas ao seu lado. Procure ver o que elas precisam e ajude elas com os dons e talentos e habilidades, recursos financeiros, materiais, espirituais também, para que ela possa ser ajudada. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. O que é isso? Pare de pensar apenas em questões fechadas do nosso mundinho. Procure realmente pensar de forma global. Procure pensar na humanidade como um todo. O cristão não pode pensar com a mente fechada em seu mundo, mas deve pensar de forma global. Por quê? Pois Deus ele é global. E hoje em dia estamos mais globalizados do que há décadas passadas, principalmente pelos meios de comunicação e transporte. Você precisa orar pelo mundo. Você precisa orar pelos missionários. Você precisa contribuir generosamente. Você precisa ajudar com ofertas para missões. Nós temos que entender isso. Mesmo todos não tendo o dom de missionário, nós somos missionários ao nosso redor. Então é muito importante que você pare de pensar apenas no seu mundo, no seu país, na sua cidade, e pense de uma maneira global, porque Deus ele é global, ele é eterno. Deus ele não é restrito somente à sua rua, aos seus vizinhos, mas existe toda uma humanidade que precisa ser alcançada, que precisa realmente ter uma experiência sobrenatural com Deus. E você precisa ajudar em missões. Você precisa contribuir financeiramente, sim. Você precisa contribuir com missões dentro daquilo que você pode. Se você não pode contribuir com missões, você precisa estar orando. E mesmo que você não tenha o dom de missionário, você é missionário onde você está. Isso é muito importante. Não deixe de contribuir com missões. Contribua orando, intercedendo, contribua contribuindo com ofertas e contribua sendo missionário dentro da sua capacidade, dentro dos seus limites.
Terceira atitude que nós temos que tomar para sermos cristãos com excelência. Substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Olha que bênção! Nós somos muito imediatistas, principalmente nos dias atuais. Todo mundo quer as coisas para ontem, para a semana passada. Se uma página da internet demora mais do que 5 segundos para poder abrir, pronto, a pessoa já está irada. Então, essa situação, essa forma de pensar imediatista é uma triste realidade. Nós temos que pensar com uma visão para a vida eterna. Nós temos que entender que o que nós estamos plantando aqui, nós iremos colher para a vida eterna. O cristão precisa ter seus pensamentos voltados para aquilo que é eterno, e não para aquilo que é temporário, e que vai perder o seu valor. Busquemos realmente investir os nossos recursos, sejam quais forem, na obra de Deus. Nós temos que saber realmente pensar e no que nós vamos investir os nossos bens, os nossos recursos. Nós temos que investir na obra de Deus, porque as coisas aqui terrenas, nós sabemos que elas vão passar e que nós não vamos levar nada para a eternidade. Mas quando nós investimos na obra de Deus, com os nossos recursos, com a nossa vida, com os nossos dons e habilidades, no futuro, na eternidade, nós vamos colher as bênçãos espirituais que nós realizamos aqui na terra, cumprindo a nossa missão. Então, procure pensar na vida eterna, procure usar os recursos que Deus te deu na obra do Senhor. Não estou falando aqui para você dar o seu dinheiro todo para a igreja. Nunca faça isso. Se você tem condição financeira, procure abençoar aquelas pessoas que precisam de um emprego. Procure abençoar aquela pessoa que precisa pagar um exame e não tem dinheiro, que precisa pagar uma cirurgia. Procure ajudar as pessoas a ter realmente um aprendizado. Ajude as pessoas a aprender realmente a pescar. Não fique somente dando peixe, mas procure ensinar as pessoas a terem realmente a habilidade de pescar, através dos seus recursos, pagando curso, enfim, use os seus recursos para a eternidade, para que você tenha bênçãos na eternidade. Quarta atitude e última atitude que nós temos que ter para sermos cristãos realmente com excelência. Pare de arranjar desculpas. Essa é a quarta atitude mais importante de todas. Todas são importantes e essa aqui também é uma muito importante porque é o que mais nós vemos acontecer. Eu e você muitas vezes nos pegamos realmente colocando desculpas para não trabalhar em prol da obra de Deus. Cada pessoa possui qualidades e habilidades que podem ser usadas para a missão de pregar as boas novas. Então, todo mundo tem qualidades e habilidades para poder pregar a missão. Basta você olhar para a sua formação. Isso é muito importante. Como que você vai pregar as boas novas, o Evangelho? Talvez você pense que isso é só para evangelista, é só para pastor, só para missionário. Sim, esses têm um chamado específico, mas cada cristão tem a capacidade de pregar as boas novas onde está, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, dentro do seu próprio lar e até mesmo dentro do seu próprio ministério, da sua própria igreja ou célula. Basta, e como que você faz isso? Olha só, basta você olhar para a sua formação. Você tem que ver qual que é a sua formação. E através dessa formação você vai ser usado por Deus. Quais que são os seus hobbies? E ver que mesmo aquilo que parece insignificante pode ser usado para a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Então aqui nós estamos concluindo nosso estudo e você deve pensar assim, qual que é a sua formação? Talvez você pense, eu não tenho formação nenhuma, eu sou uma dona do lar. Vamos colocar, eu sou uma dona do lar. Apesar que hoje em dia as mulheres não estão somente em casa, estão trabalhando também.
Mas vamos colocar que você é uma dona do lar, você é um pintor, você é um trabalhador braçal. Você pode pensar, mas eu não tenho uma formação. Essa sua profissão, ela por si só, você tem muita coisa que você pode estar usando para poder pregar para os seus colegas de trabalho. Você pode, por exemplo, se você é um gari, você pode muito bem estar pregando a palavra enquanto você está trabalhando. Você pode estar louvando a Deus, dependendo da situação. E nas conversas que você tem com seus colegas, você pode testemunhar. Bom, a gente é gari, a gente limpa tanto lixo. Realmente, agora nós podemos entender como que o pecado ele age na nossa vida. Quando nós estamos vivendo em pecado, nós somos como esse lixo. Ninguém quer contato conosco, mas Deus, ele faz uma reciclagem e nos transforma em algo de valor. Olha só o gancho que eu fiz da profissão de gari com a reciclagem. Eu preguei o evangelho sem a pessoa perceber que eu já estava usando a palavra de uma maneira parafraseada da Bíblia. Então, esse é apenas um exemplo para você poder ter a sua mente, a sua criatividade estimulada, para você entender que toda profissão tem como você pregar a palavra de Deus. Toda profissão. É só você realmente entender o que você faz e colocar a palavra do Senhor, colocar o seu testemunho dentro da sua profissão, dentro da sua habilidade e dentro dos hobbies que você também gosta. O que você gosta de fazer? Jogar bola? Você gosta de cantar, tocar, praticar algum esporte? Então você vai pregar para esse público. O público que você tem realmente uma afinidade é o povo que você é missionário. Então você também é missionário diante e perto das pessoas com quem você convive. Então nós vamos agora passar para o final do nosso estudo, que foi um estudo maravilhoso, como eu falei com você. Se você não ficar até o final, você não vai conseguir ter um aprendizado, e a bênção que Deus tem para nós nesse momento desse estudo não vai te alcançar. Agora, nós vamos finalizar o nosso estudo. Um tema para reflexão. A grande comissão é minha comissão. Então, a grande comissão que Jesus Cristo deu para os seus apóstolos é também para cada um que se converteu e que aceitou a Cristo. A grande comissão é a nossa comissão também. Nós somos coparticipantes disso. Nós somos instrumentos. Um versículo para memorizar. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmos 67, verso 2. Uma pergunta para meditar. Essa pergunta é fundamental. Quais as providências que você pode tomar para poder se preparar para experimentar uma missão de curta duração no ano que vem? Talvez falando assim pode parecer loucura ou algo que é impossível de acontecer, mas não é. Você pode muito bem trabalhar de forma missionária em curtos períodos do ano, aí na sua igreja, no seu ministério. E mesmo que na sua igreja não tenha um trabalho missionário, você pode trabalhar de forma missionária. Você pode fazer uma lista de pessoas que você sabe que estão precisando de ajuda, que estão precisando de atenção, e você pode se unir a mais um ou dois irmãos que tenham maturidade espiritual para você ir junto com esse grupo, pregar a palavra, levar a palavra e também levar a ajuda financeira, se for o caso, a ajuda alimentar. Porque a Igreja de Cristo, ela não é somente para trabalhar a questão espiritual. O foco é o espiritual, mas também tem a questão social. Você precisa também levar alimentos, se for o caso, levar medicamento, usar os recursos que você tem para ajudar aquelas pessoas que estão passando por alguma situação de privação financeira.
Então fica aqui essa pergunta: qual a providência que você vai tomar para poder experimentar uma missão de curta duração? Aqui está falando no ano que vem, mas qual que é a providência que você pode experimentar a partir dessa semana ainda, para você poder cumprir uma missão? Faça uma lista de pessoas que você sabe que precisam de receber uma visita e realize essa visita. Leve a palavra, esse é o objetivo da igreja, mas também leve realmente a forma materializada da palavra. Muitas vezes nós falamos com as pessoas: sejam abençoados. O próprio apóstolo Paulo fala: não adianta você falar com a pessoa, seja abençoado, se aquente, se você não leva e não dá o cobertor. Então você precisa materializar a sua fé. Você precisa colocar a sua fé realmente em ação. A sua fé precisa ser uma fé viva e não somente uma fé que fica no campo da teoria. Que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e até o próximo estudo, se assim Deus permitir.